estava pensando uma coisa. Eu me formei em 1982. O ano que vem são 40 anos de formado. Me formei na Universidade de Mogi das Cruzes, em 1982. Eu sou de São Paulo, capital. E depois que eu me formei, eu exerci a odontologia como cirurgião dentista, como clínico geral, por basicamente 2, 3 anos depois de formado. Depois eu já enveredei para o lado da ortodontia, e assim eu sigo até hoje, né? Então lá se vão mais de 35 anos de ortodontia. Então assim, eu vi muita coisa acontecer, né? Muita coisa acontecer. Passei por muitas situações, conheci muitas pessoas positivas ou negativamente, e eu tenho as minhas referências, né? Minha primeira referência foi o professor Gelson Armando, de São Paulo, que foi efetivamente com quem eu comecei na ortodontia. Era amigo do meu pai, que era dentista, mas não era ortodontista, e o professor Gelson me convidou, né, através do meu pai, para ir lá no consultório. O professor Gelson que tinha sido meu professor na faculdade, lá em Mogi, na cadeira de dentística, que o professor Gelson era especialista em dentística, em radiologia, ortodontia, ele era mestre já na época, e ele me convidou, e eu fui assim um pouco desanimado lá, porque eu não pensava em fazer ortodontia, e eu fui no consultório dele e foi amor à primeira vista, né, pela ortodontia, e dali eu não consegui o meu caminho e continuo até hoje, né? Trabalhei muitos anos com o professor Gelson, auxiliando ele lá no consultório, mais atrapalhando do que ajudando e aprendendo muito. Então essa foi minha primeira referência, ele para mim é que nem um pai na profissão, eu sempre falo isso. A minha dissertação de mestrado, tese de doutorado foram dedicadas ao meu pai, à minha mãe e ao Gelson, né? Então para mim ele é que nem um pai na profissão. Mas eu tive assim outras referências muito importantes na minha carreira como ortodontista. Muitas pessoas, eu não quero nem nomear porque com certeza eu vou esquecer de várias pessoas, mas tem algumas pessoas que foram assim muito referências muito fortes no que eu efetivamente, da maneira como eu penso hoje como ortodontista depois de tantos anos. E uma dessas pessoas foi o professor Ronald Roth, ou Ronald Roth, né, como a gente fala em inglês. Eu tive o privilégio de ser aluno do professor Roth nos Estados Unidos, lá em Burlingame, perto de São Francisco, onde o professor Roth tinha um centro de cursos, né, de Continuing Education, como ele mesmo chamava. Então era o Roth Williams Center for Functional Occlusion. E eu fui aluno dele de 96 a 98. Tive o privilégio de ser aluno direto do professor Roth, né? Na época eu não tinha nem uma fração da maturidade pessoal, humana, né, e profissional em especial que eu tenho hoje. Então teve muita coisa ali no curso do professor Roth, que foi um curso de 2 anos, que eu não entendi, não aproveitei, porque eu ainda não tinha maturidade ali para conseguir acompanhar as ideias do professor Roth. Muitas coisas eu fui entender muitos anos depois. E algumas coisas que o professor Roth falou na época me ficaram muito marcadas. E eu uso isso até hoje. E pelo que as experiências que eu fui passando na ortodontia, isso aconteceu de cada vez mais intensa na minha vida. Uma das coisas que hoje eu aplico e falo em minhas aulas a todo momento, que eu ouvi diretamente da boca dele, foi uma frase assim: cuidado com os dentes, porque os dentes te enganam. Ele estava falando sobre diagnóstico ortodôntico. Então, as ideias dele, e que eu concordo assim completamente hoje, é que a gente nunca deve começar o diagnóstico ortodôntico pela oclusão, como muitas vezes se faz. Porque a oclusão não é uma causa, a oclusão é uma consequência. A má oclusão é uma consequência. A boa oclusão também é uma consequência. Uma consequência do quê? De alguns fatores, em especial a estrutura esquelética do paciente. Porque os dentes recebem compensações, né? Então todo mundo sabe que num prognatismo mandibular, por exemplo, você tem uma inclinação lingual dos incisivos inferiores, né? Por quê? Né? Essa é uma pergunta. Porque aqueles incisivos não estão numa posição normal. E há uma relação entre essa inclinação lingual dos incisivos inferiores com o prognatismo da mandíbula, né? Então, era a esse tipo de situação que o professor Roth se referia.
Se você começar o seu diagnóstico pela má oclusão, você está começando o diagnóstico de trás para frente. Ou seja, você está começando a construir o seu diagnóstico da consequência, quando o certo seria você partir da causa. E a causa é a estrutura esquelética do paciente, o esqueleto facial do paciente, as bases ósseas maxilar e mandibular, e não os dentes. Né? Você entendendo bem o que está acontecendo com o seu paciente esqueleticamente, você meio que já pode até prever que tipo de situação você vai encontrar na má oclusão. Isso é muito importante. Então é uma coisa que eu ouvi da boca dele e que eu uso hoje como um fator primário para mim. Né? Ou seja, a má oclusão é consequência e não causa. E você nunca deve iniciar o teu diagnóstico pela má oclusão, e sim avaliando esqueleticamente quem é o seu paciente, através da cefalometria. Pode ser uma tomografia nos diagnósticos 3D mais modernos, claro que sim, mas numa radiografia, né? Numa teleradiografia, numa cefalometria, você pode conhecer bem quem é o seu paciente sob o ponto de vista esqueletal. É por aí que a gente deve começar o nosso diagnóstico, ok? Um abraço.